gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Meditando na Palavra. E no mês de maio, então, eu vou fazer aqui no canal um mês temático em homenagem ao Dia das Mães, né? Essa figura que é tão importante na nossa sociedade e ainda mais, né? Quando nós falamos da Palavra de Deus, nós encontramos grandes exemplos de mulheres que foram mães e que tem muito para nos ensinar, ensinamentos que são práticos, que a gente pode tirar da história de vida dessas mulheres e pode trazer para o nosso dia a dia. E então no vídeo de hoje nós vamos começar essa maratona de vídeos sobre mães exemplares, com uma mãe que teve a sua vida, aquilo que ela escolheu fazer, como um exemplo que pode servir para as nossas vidas, para os nossos dias. E essa mãe é Joquebede, que é a mãe do profeta Moisés. Então, gente, a história dessa mãe, a história daquilo que ela fez juntamente do seu filho, está em Êxodo no capítulo 2. E contextualizando, né, o faraó, ele tinha lançado um decreto em que todo o menino que nascesse, que fosse filho dos hebreus, né, que eram o povo de Israel que estava ali sendo escravo no Egito, eles deveriam ser mortos. Isso aconteceu porque conforme o povo de Israel ele foi se multiplicando, eles começaram a aumentar o número da população. E naquela época, né, gente, os exércitos das nações eram formados por homens. Então, o que acontecia é que quanto maior o número de homens, né, em uma nação, mais poderoso era o exército. E por conta disso, o faraó se sentiu ameaçado, né, por esse grupo de homens que estava nascendo, né, por todos esses bebês meninos que estavam vindo ao mundo. E num primeiro momento ele teve um plano de fazer com que as parteiras que ajudavam as mulheres hebreias a darem à luz, elas fizessem com que os meninos morressem, ou para que não fosse possível, né, esse nascimento. Mas essas mulheres, elas eram tementes a Deus. Quando elas atendiam essas mulheres, elas diziam para o faraó que quando elas chegavam, o bebê já estava nos braços da mãe. Elas realmente escolhiam ajudar as mulheres hebreias a ter os bebês, mesmo o faraó tendo dito para elas que elas deveriam matar essas crianças e não deixar que esses meninos nascessem. E por conta disso o faraó ele se tornou muito imparcial e ele passou a não somente desejar, né, que essas crianças morressem, mas ele passou a fazer com que os seus soldados invadissem as casas dos hebreus e removessem, né, as crianças, matassem as crianças e lançassem as crianças, o corpo delas no rio Nilo. E isso era uma forma dele de realmente ele tentar controlar, né, o crescimento dessa população. E é nesse contexto que Moisés nasce. Então ele nasce, né, sendo o bebezinho de uma família que era da tribo de Levi. E o pai e a mãe de Moisés, então, eles ficam extasiados quando esse menininho nasce. A palavra de Deus fala que a mulher engravidou e deu à luz o menino e viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Então essa mulher ela escolheu esconder o seu filho ao invés de entregá-lo, né, ou de permitir que ele fosse levado, né, pelos soldados do faraó para ser morto. Então algumas coisas que nós podemos aprender com a história dessa mulher, e ao longo do que eu for falando eu vou trazer mais algumas passagens que são muito lindas dessa história de Joquebede. Mas a primeira coisa que nós podemos aprender com essa mulher é que ela confiou a vida do filho dela nas mãos do Senhor. E no versículo 13 diz assim: quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a cesta a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Essa mãe, quando ela não conseguiu mais esconder o filho, ela tomou uma atitude que realmente nos choca. Ela preferiu lançar o filho, entregar os filhos à sorte de ser levado pelo rio Nilo, do que de permitir que esses soldados do faraó viessem e levassem esse menino para ser morto. Então a primeira coisa que eu aprendo com Joquebede é que ela escolheu confiar a vida do filho dela nas mãos do Senhor, porque ela sabia que Deus tinha o controle de todas as coisas. Então ela escolheu entregar o futuro do filho dela a Deus, ao invés de aceitar uma morte que tinha sido declarada pelo faraó. Sabe, gente, tudo que o faraó dizia no Antigo Egito era considerado uma ordem, porque ele era considerado um deus entre os homens. E quando essa mulher e esse homem da tribo de Levi, Joquebede e seu marido, eles se colocam nessa posição de esconder o filho, é como se eles estivessem dizendo para ele que ele não era o Deus deles, mas que existia um Deus a quem eles serviam e que esse Deus ele iria salvar, ele iria guardar a vida do seu filho. Então a primeira lição que eu aprendo com essa mulher é sobre a confiança que ela tinha no cuidado do Senhor para a vida dos seus filhos. Isso é algo que a gente pode trazer para os nossos dias, não somente
para a nossa própria vida, mas a gente saber que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, que o Senhor é aquele que cuida não somente da gente, mas Ele cuida das nossas futuras gerações, Ele cuida da nossa família. O Senhor é o maior interessado em ver não somente a gente, mas os nossos filhos, os nossos netos e as futuras gerações da nossa família na presença dEle. Então a gente pode ter certeza de que o Senhor, Ele é aquele que, se a gente confiar nossa vida, nossa família, entregar nossa casa aos pés dEle, Ele vai estar cuidando. A segunda lição que eu aprendo com essa mulher é que Joquebede viu em Moisés algo de especial e ela confiou que o Senhor poderia salvá-lo das mãos do faraó. Sabe, ele fala que ela viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. E aí nós temos também uma passagem, gente, porque Joquebede está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, eu vou estar lendo aqui para vocês, no capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 23, em que nós temos o mural, né, dos grandes exemplos de fé, e nós temos assim no 23: pela fé os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Esse homem e essa mulher, eles demonstraram, Joquebede e seu marido, eles demonstraram fé por meio daquilo que eles escolheram fazer, e eles escolheram confiar e temer ao Senhor ao invés de temer o faraó. Eles escolheram obedecer ao Senhor e guardar a vida, esconder esse bebê e entregar esse bebê para que o Senhor guiasse, para que o Senhor dirigisse o caminho de Moisés, do que pura e simplesmente eles seguirem o decreto do faraó. Então, 3 coisas que eu aprendo com essa mulher. Primeiramente, o temor que ela tinha pelo Senhor, porque ao invés dela simplesmente acatar uma ordem que estava sendo dada pelo faraó, ela escolhe confiar a vida do filho dela nas mãos do Senhor, né? Ou seja, ela teve o temor do Senhor, ela teve confiança de que o Senhor guardaria e que o Senhor faria o melhor para ele, e ela teve também esperança, gente. Porque quando ela lança Moisés no rio Nilo, ela não sabe o que vai acontecer, ela não sabe se a cestinha não vai virar, ela não sabe se algum dos crocodilos que habitavam naquele ambiente não iria estar, né, tentando atacar a cestinha, achando que fosse alguma presa que estivesse sobre a água. Ela confiou e ela teve esperança de que o Senhor guardaria a vida desse filho. E sabe, o que é mais lindo na história dessa mulher é que quando nós vamos lendo no decorrer da história, vai dizer que quando ela lança a filhinha, né, dela, a Miriam, que era irmã de Moisés, ela fica a uma certa distância observando para ver aonde que essa cestinha ia ir. E eu consigo imaginar a mão do Senhor guiando essa cestinha ao longo do rio Nilo e chegando até aonde a filha do faraó estava se banhando. E quando essa mulher ela vê aquela cesta, ela fica curiosa para ver o que tem dentro. Ela vai até lá, uma das servas dela vai até lá, traz a cesta para ela, e quando ela abre, ela vê esse lindo bebê que era Moisés. E mesmo sabendo que aquele bebezinho era um filho de hebreu, mesmo sabendo que o pai dela, que era, né, o faraó, tinha dado ordem para que os bebês fossem mortos, ela sente pena, ela se compadece da situação desse bebê, ela sente o desejo de salvá-lo. E por conta disso, né, nesse mesmo momento, a Miriam, que é a filhinha, que é a irmãzinha de Moisés, ela aparece e diz: se você quiser, eu conheço uma mulher que possa amamentar o seu bebê, né, que é Moisés. E então a filha do faraó chama, né, a mãe de Moisés e diz assim, a princesa, no versículo 9, a princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim, eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. E no versículo 10 diz: quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho, e a princesa o chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei da água. Sabe o que é mais lindo, gente, de eu pensar assim, quando eu paro para pensar nessa passagem, é que Joquebede, ela temeu ao Senhor, ela confiou no Senhor, e ela depositou a confiança e a esperança dela no Senhor, sabe? Ela entregou o filho dela tendo esperança de que o Senhor guardaria ele, de que o Senhor cuidaria dele. E sabe o que é mais lindo? É que Deus devolveu o seu filhinho nos braços dela. E aí ela pôde criá-lo por mais um tempo, né, até ele ficar grandinho, ele deixar de amamentar. Ela pôde criar ele, ter ele junto dela naquele período, porque o Senhor direcionou com que esse bebê voltasse para os braços dela. Então, as lições que eu aprendo com essa mulher é sobre nós temos confiança no Senhor, nós temos o temor do Senhor no nosso coração. E aí, se a gente trazer para os aprendizados a respeito de como nós podemos ser mães
né? É nós ensinarmos desde pequenos nossos filhos a temermos ao Senhor. Eu não tenho filhos ainda, mas é um desejo do meu coração, e eu creio que no dia em que eu tiver, o Senhor vai me capacitar com a graça dele, para que eu possa criar essa criança nos caminhos dele. E as lições que eu aprendo com essa mulher, né, e que eu quero levar para a criação dos meus filhos, é sobre nós temermos ao Senhor e ensinarmos o temor do Senhor para eles desde pequenininhos. É nós confiarmos a vida dos nossos filhos nas mãos do Senhor, sabendo que Ele está cuidando. E é nós depositarmos a nossa esperança no Senhor, sabendo que por mais difícil que seja a criação de filhos, por muitas vezes mulheres que têm os seus filhos que foram criados dentro da casa de Deus, afastados dos caminhos do Senhor, é a gente ter esperança, gente, de que assim como Joquebede entregou Moisés naquele cestinho e o rio Nilo foi levando aquele cestinho, mas depois de um tempo esse filho voltou para os braços delas da mesma forma, né, que a gente possa criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que ainda que a gente tenha que entregá-los, talvez para que eles façam as escolhas deles, e talvez as escolhas deles os afastem dos caminhos do Senhor, mas a gente ter esperança de que aqueles que o Senhor tem para ele, o Senhor guarda e o Senhor traz de volta para casa. Então, esses são os aprendizados que eu tiro com a vida dessa incrível mulher, e nos próximos vídeos eu vou estar trazendo mais algumas mães que tiveram, assim, suas vidas de forma exemplar, e os aprendizados que a gente pode tirar para a vida delas, né, com a vida delas para a nossa vida, aprendizados práticos que a gente pode estar trazendo. Hoje eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe muito, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!